precisamos seguir o caminho. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem senão por mim. Jesus é o caminho. Então precisamos ter esse pensamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Precisamos estar no mesmo propósito, porque quando existem vários, não tem direção, a pessoa se perde. Precisamos caminhar em unidade, direcionados pelo Senhor. Se Deus traz uma direção, precisamos seguir essa direção. Ah não, essa aqui é melhor. Ah, essa outra aqui eu vou por aqui, eu vou por ali. Não dá. Existem vários caminhos, mas os seus fins são caminhos de morte. E apenas um que é o caminho da vida. E é nesse caminho que nós devemos estar firmados, no centro da vontade do Senhor, seguindo firmes no propósito, naquilo que Deus tem para cada um de nós, e não nas nossas escolhas, nas nossas intenções. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, todas, independente do que for. Tudo tem um propósito. Se Deus fala para seguirmos nessa direção, então vamos. O inimigo, ele vai lançar coisas, situações, circunstâncias que vão tentar nos abalar e querer nos tirar desse propósito, vão. Mas é a nossa perseverança, é a dedicação e ouvir a voz do Senhor e seguir esse comando, essa direção que vão nos fazer termos novidade de vida, mudando as nossas atitudes. Aquele que outrora não ouvia, não seguia em unidade, que ouça a voz do Senhor, porque o inimigo está todo dia lançando: isso não vai dar certo, essa direção está errada, que isso, que novo, novo, já viu como está? Não tem nada de novo. Deus nos dá a oportunidade, cada manhã, de podermos perseverar nele, de podermos escrever mais um capítulo da nossa história. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos mostra a direção, ele nos fala: escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe o melhor. O inimigo vem com manjares, com altares, o inimigo vem mostrando. Mas se temos o mesmo pensamento, seguimos o mesmo propósito, nos firmamos nesse propósito, nós vamos conseguir, nós teremos a novidade do Senhor. Não adianta eu querer ter novidade de vida se o velho homem está amarrado, se a velha natureza ainda se sobressai muitas vezes em nossas vidas. Sejam compassivos. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Existe um livro que fala, é simplesmente como Jesus, né? Como Jesus agiria nessa situação. Nessa situação aqui, como Jesus iria agir. Precisamos, antes de agir de forma precipitada, pensar:
como Jesus agiria nessa situação. Como ele se portaria, para que possamos mudar a nossa forma, os nossos pensamentos. Aí as novidades vão vindo, as coisas novas vão aparecendo. Tem que começar de nós, tem que começar daqui de dentro, para que rios de vida venham fluir. Muitas das vezes o nosso coração está tão duro, a água bate, nem entra. Amarguras, feridas, coisas que vêm de gerações, que vêm das raízes, que vêm dos nossos pais, que vêm através das nossas gerações. Coisas que foram plantadas em nossas vidas. Mas precisamos buscar no Senhor essa mudança. O segundo ponto, cultivando compaixão, fraternidade e humildade. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É o que não vemos na sociedade de hoje. É o que não vemos nos dias atuais. Eu quero o meu. Eu quero a minha parte. Quantas vezes nós não agimos como filho pródigo? Eu quero a minha parte da herança. Eu quero o meu. Eu quero isso. Agimos de forma precipitada, esquecemos do nosso próximo, esquecemos daquele que está ao nosso redor. Não, eu quero crescer. Nem que seja pisando no meu amigo aqui, que vai me ajudar a impulsionar para eu chegar num cargo melhor. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o líder, sirva. Pegue os exemplos do Senhor. Precisamos seguir o exemplo do Senhor. Quer ser servido, sirva primeiro. A gente primeiro planta, para depois colher. O que nós temos semeado, o que nós temos plantado na vida do nosso próximo. Será que verdadeiramente temos cumprido o mandamento do Senhor, que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo? Será que temos amado o nosso próximo? Ou simplesmente olhado e desviado o olhar, porque é mais fácil ignorar e seguir em frente do que parar para ajudar? Que é mais fácil seguir. Compaixão. Somos chamados a sentir com os outros, a nos colocarmos no lugar deles e a compartilhar suas dores e alegrias. A compaixão nos ajuda a criar laços mais fortes e a construir uma comunidade baseada no entendimento e no apoio mútuo. Será que temos nos compadecido com o nosso próximo? Será que temos a empatia de estar no lugar do próximo ali nos momentos difíceis? O Senhor conhece o que cada um tem no seu coração. O Senhor conhece o nosso interior e sabe das dores, dos sofrimentos, aflições, aquilo que temos passado. Deus conhece. Mas ao olharmos ao nosso próximo, será que temos a compaixão? Será que conseguimos agir com amor ao nosso próximo, aquele que necessita de, às vezes, somente uma palavra, somente um abraço, somente um toque? Temos muitas vezes desviado porque os tempos atuais,
são tão ruins que muitas vezes pessoas se passam por necessitados para roubar, para prejudicar o próximo. Existem pessoas que param na estrada para ajudar alguém que supostamente está precisando, mas são emboscadas. Que para ajudar o próximo na rua, mas que é emboscada. Existem situações, muitas das vezes o nosso coração endurece por causa desses exemplos. Por mais que viemos querer ajudar, mas fica o questionamento: será? As pessoas hoje, próximo à padaria a qual eu ia lanchar, é uma área mais remota, então existem drogas ali. E as pessoas antigamente pediam dinheiro para comer e não comiam e iam comprar drogas. Hoje as pessoas trocam o lanche em drogas. A sua boa ação, muitas das vezes, a nossa boa ação, muitas das vezes, está sendo destinada a algo ruim. É mais fácil chamar a pessoa: sente aqui comigo, coma comigo. Porque se você entregar o lanche, ela troca em droga. E isso acontece, a gente sabe ali. A gente vê. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Será que temos perdoado o nosso próximo? A palavra de Deus, quando Jesus ensina-nos a orar: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deus nos perdoa? Perdoa, assim como nós perdoamos. Tem uma condicional. É uma via de mão dupla. Precisamos, para que haja mudança em nossas vidas, Senhor, precisamos pedir a Ele: coloca compaixão no meu coração, coloca mais amor pelo próximo, sentimento de amor pelo meu próximo. Tira toda amargura, porque tantas situações que passamos, que ficamos amargos. O suco gástrico, o pH baixa tanto que fica tão ácido, está quase furando o estômago, a amargura, a ansiedade. Às vezes ficamos chateados, mas precisamos descansar no Senhor, na graça ao Senhor. Senhor, me ensina a passar por isso. Senhor, muda o meu coração, muda a minha forma de agir, me transforma, Senhor. Deus, que eu tenha cultivado em mim compaixão. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoem uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Perdoe. Não, mas tu não conhece aquele irmão, tu não conhece o meu chefe, tu não conhece o fulano lá do trabalho, ou lá da escola, aquele professor. Você não conhece, eu vou perdoar ele para quê? Fica amargurado. Muitas vezes ficamos
tão amargurados, com raiva, chateados. A pessoa a qual estamos com raiva não está nem sofrendo. Sofre quem carrega. Libere o perdão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Tome a decisão de perdoar e retirar do seu coração, porque na mesma medida em que perdoamos, o Senhor nos perdoa, porque somos falhos também. Nós erramos, não somos 100% certo. Eu acho que muitas das vezes a nota não é nem azul, fica entre o regular e o insuficiente, porque Paulo nos diz: por mais que fizéssemos o melhor dos melhores para o Senhor, não passa de um trapo de imundície. Aí o coeficiente é insuficiente, não dá nem para passar. Por mais que tenhamos as melhores intenções, as melhores atitudes, novidade, muda a atitude. Sejam bondosos, sejam compassivos. Amor fraternal. Este amor vai além dos laços sanguíneos, abrangendo todos ao nosso redor. É um amor altruísta que busca o bem-estar do outro acima dos próprios interesses. Esse tipo de amor é fundamental para a unidade e paz. Precisamos ter esse amor. Amor com o nosso próximo. Amar o nosso irmão. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7? Não, até 70 vezes 7. E não conseguimos perdoar nem a primeira. Pisou na minha unha que estava inflamada. Aquela unha encravada que dói no canto do tênis. A pessoa vem e pisa. Ou então quando está queimado de sol, ninguém te bate nas costas, mas quando estamos queimados do sol, parece que chama. Nós falhamos, nós erramos, e assim mesmo o Senhor nos perdoa. Porque o nosso próximo é mais difícil. Porque quando o nosso próximo erra um cisquinho, um pontinho na frase, criamos a tempestade no copo d'água. Eu falo por mim mesmo, porque muitas vezes, como fala do Neida, do nada, se explode. E quando a gente explode, quando a gente fica com raiva, põe tudo a perder. Perdemos a razão. Treina. Peça para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me dá graça, dá sabedoria, para que eu possa passar por essas situações de maneira tranquila, de maneira serena, que eu tenha domínio próprio. Romanos 12:10 diz assim: amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Não. Primeiro eu. Na hora do lanche ali, vou fazer meu prato primeiro. Eu na frente. Eu cheguei mais cedo. O irmão chegou por último e vai pegar o melhor. Existe lá a parábola do trabalhador. Na hora do pagamento, os que chegaram por último receberam lá
seu salário e foi, tá? E aqueles que chegaram primeiro, não, mas os últimos receberam isso daí. Ficamos de olho no próximo. Dê preferência sempre ao próximo, sujeitai-vos. A palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deixe para o Senhor, entregue na mão do Senhor. Dê a preferência para o seu próximo. Dê a frente da fila. Sirva para ser servido. A palavra nos ensina. Você quer ser honrado? Não sente nos primeiros lugares, né, na festa. Sente lá atrás. Porque o anfitrião pode chegar, opa, sai daí que já tem gente nesse lugar, sai. E quando ele olha você sentado lá atrás, opa, vem para cá para frente. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido, sirva. São mudanças, são coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Agimos na maior tranquilidade, não, primeiro eu quero garantir o meu primeiro, não, depois eu divido. Isso são pensamentos da carne, são ações, atitudes que a carne coloca. Somos falhos muitas vezes nessas áreas, em querer dar a primazia ao próximo, em querer dar o lugar ao próximo. Eu me lembro que antigamente nos ônibus, quando andava de ônibus, década de 90, as pessoas, os mais jovens, se levantavam para os idosos sentarem, ou para as mulheres sentarem. Hoje não existe mais. Hoje é cada um por si. Falar direitos iguais, cada um por si. Ninguém olha mais o próximo, ninguém tem mais amor pelo próximo, é cada um querendo o seu, cada um querendo chegar na frente e é uma disputa em todos os lugares. Precisamos mudar. Não é porque o mundo faz assim, não é porque a atitude lá fora é assim que nós seremos iguais. Se os nossos pais nos ensinaram a servir, se a igreja nos ensina a agir de maneira correta, não é porque ao passar por aquela porta as coisas mudam. Agora eu vesti minha capa, precisamos ter amor pelo próximo. Tiago 4, versículo 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba. Eu sei tudo. Isso aqui só funciona por minha causa. Esquece que é um todo. Aqui não existe equipe, é eu-equipe, porque é somente eu. Sem eu, existem pessoas assim. Muitas. E precisamos pedir ao Senhor para que Ele tire de nós toda raiz de soberba, porque às vezes existe um negocinho lá, um filamentozinho, um resquício de soberba, e isso precisa ser retirado. É uma erva daninha que está lá, sugando a força. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde. Esteja sempre disposto a aprender em todos os lugares, em tudo.
dependendo do seu cargo, de uma extremidade à outra na hierarquia, esteja sempre disposto a aprender com todos. O aprendizado que vai te fazer subir, e o se dispor a ensinar vai te fazer subir também. Quando ensinamos, nós aprendemos também, e quando ensinamos o nosso próximo, esse próximo pode ocupar o nosso lugar e nós podemos subir. Porque quando guardamos aquilo somente para nós mesmos, vamos ficar no mesmo lugar o tempo todo e não vamos crescer. Ensine ao próximo. Efésios 4, versículo 22 ao 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Então, precisamos deixar de lado a velha natureza que se corrompe a desejos enganosos, que ouve os burburinhos, que ouve as conversinhas e acaba se desviando. É decisão. Tudo em nossas vidas é uma escolha, é uma decisão, e precisamos decidir, escolher o que? O melhor em Deus, buscar em Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, está lá em Gálatas capítulo 5, 22 a 24 também. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós precisamos a cada dia: Senhor, muda a minha vida, muda, que as virtudes do Espírito possam ser geradas na minha vida, que eu não conseguirei pegar todos, mas Senhor, gera, nem que seja um pouquinho de cada uma, mas coloca na minha vida, Senhor, que eu tenha paciência, que eu tenha graça, eu tenha mansidão, que eu tenha domínio próprio para poder agir lá fora, para que eu venha responder ao meu próximo de maneira correta, de forma branda. Porque no calor do momento, e muitas das vezes impulsionado pela raiva, explodimos, e é errado. Uma atitude ruim põe o nosso testemunho a perder, porque enquanto estamos bem, enquanto está tudo certo, as pessoas estão somente olhando, mas numa escorregada, aí, tá vendo? É crente aí, ó. Sabia, está aí, ó. Tiroso. Põe tudo a perder. Podemos fazer tudo correto. Numa queda, a pessoa não olha as coisas corretas que fizemos, mas olha o erro, porque é o acusador. Tá vendo? Eu já sabia, tu era desse jeito. Nunca me enganou. E põe por terra. Mas nós somos falhos. E precisamos pedir para o Senhor: Senhor, que a cada manhã o Senhor venha me moldando conforme a tua vontade, me aperfeiçoando a cada dia, me fortalecendo para que eu possa cumprir, Senhor, os teus propósitos
e ser um bom testemunho aqui na terra, porque eu possa refletir a tua glória, que eu possa agir assim como o Senhor agiria nessa situação. Que possamos ser testemunhos do Senhor. Terceiro ponto e último, refletindo o caráter de Cristo. No versículo 9 diz assim, de 1 Pedro: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Ponto, não paguem o mal com mal. Pisou no meu pé, vou pisar no pé dele. Falou mal de mim, vou falar mal dele. E quer sempre bate e rebate. Não. Trate o mal com o bem. Jesus fala, se baterem uma face sua, dê a outra. Eu não apanho não levo desaforo para casa. Sabedoria, precisamos agir com sabedoria. Romanos capítulo 12, 17 a 21 diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vivam em paz. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Não, o fulano me maltratou. Retribui o mal com o bem, devolva em graça, devolva em alegria. É difícil? É quase impossível. Eu ainda não estou nesse nível, não. Não estou nesse nível. Não vou estar mentindo aqui, olha, eu faço isso aqui. Não faço. Preciso fazer. A palavra de Deus ensina bem clara: não paguem ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, façam bem a todos. Se o teu inimigo tiver sede, dá água para ele, se tiver fome, dá comida para ele. Ajuda o teu próximo, ele é o teu próximo, mesmo sendo teu inimigo. Mesmo sendo nosso inimigo, ele é nosso próximo. E precisamos tratar bem. Deu nada. A palavra diz assim: a vingança pertence a quem? Pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Pertence ao Senhor e não a nós. E quando ficamos amargurados, com raiva, não adianta. Prejudica a quem? Prejudica Ele? Não, prejudica a nós mesmos. Mas quando tratamos Ele de maneira melhor, Ele muda, as coisas vão mudando. Eu tinha um cliente que era uma bênção. Depois eu tive um pior. Esse que era uma bênção, ele ficava falando: eu vou falar com a fulana é a presidente da empresa. Você não me atende, isso, aquilo outro, e ficava me ameaçando. Tudo. Aí chegou a um ponto, eu falei com a minha gerência: eu estou para responder esse cara. Não vai dar certo. Aí ela me falou:
deixa ele falar com ela. Mas não vai ouvir, não. Deixa. Quer falar? O que um cliente pequeno vai falar com a vice-presidente? Nível América Latina. Nem chega. Ela falou, deixa eu falar. Deixei. Passei dessa fase. Depois veio um pior do que ele. Passei dessa fase também. Vai vindo. E a gente vai melhorando. Vai melhorando. Foi até na minha avaliação de performance do ano passado, esse cliente, a forma de agir, que eu ficava, aí foi um ponto ruim que eu tirei na avaliação do ano passado, do ano retrasado, né, 2023, nada de 2024, eu já consegui mostrar resiliência na minha avaliação. Nesse ponto já consegui um parabéns. São níveis que a gente vai passando. Não adianta ficarmos, o fulano me tratou mal, vou tratar ele mal também, vou responder ele mal, vou responder ele ruim. Não adianta, não adianta. Só prejudica quem? Nós mesmos. Mateus 5:44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Ore pelo aquele que persegue. Abençoa. Estende a tua mão para ele, abençoa. Não adianta murmurar e reclamar e falar com fulano, ciclano, beltrano, falar mal daquele ali. Não, abençoa. Para finalizar, chamar o Ministério de Louvor, pode vir. Em Provérbios capítulo 25, de 21 a 22, diz assim, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará vocês, da mesma forma que em Romanos diz. Abençoa o seu irmão, abençoa o seu inimigo, ore por aquele que te persegue, não trate o mal com o mal, mas com o bem. Sempre trate melhor. Sempre coloque o seu próximo à frente. Ame o seu próximo. Amém? São essas atitudes, essa mudança de atitude que vai fazer com que vivamos a novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Amém?